Testemunhos de homens que conversam comigo, ex-presidiário. Tem um monte de gente aqui com passado ruim, mas não interessa o teu passado, Deus sabe o teu futuro. O que Deus quer fazer a partir dele muda toda a sua história. O que Deus quer fazer a partir dele muda toda a sua história. Não é a partir da Abba Pai, é a partir de Jesus que muda a nossa história. E eu vou dizer, tem gente que precisa ouvir isso aqui. Não importa como você chegou aqui, eu sei, o meu Deus é poderoso para fazer você sair daqui diferente. Eu sei. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Antes de entrar na palavra, eu queria dar um testemunho curto. Domingo passado, agora eu contei que a última quinta-feira para mim foi um dia difícil. Se alguém estava no culto aqui de domingo, talvez vai lembrar. Fiz um velório às 10 da manhã. Saindo do velório, recebi a notícia de outro velório, de uma criança de 1 ano e 9 meses. E fazer um velório de criança é puxado, né? E foi aquele dia difícil, sabe, aquele dia mau, aquele dia que você fala assim: Jesus, se o Senhor não me segurar, eu não consigo chegar no final dele. E nesse inteirinho, entre um velório e outro, recebi uma notícia. A esposa do meu pai ligou, dizendo que meu pai deu uma ré no carro e bateu num carro, lá no estacionamento. Aí eu já, meu Deus, meu pai de idade, eu já corri lá. Cheguei lá, dei uma ré no carro, só que o carro estava assim, já meio endemoniado já. Vamos dizer, um trator já tinha passado. Só que assim, tinha uma coisa inteira no carro, o farol. E meu pai bateu no farol. Então, ao redor do farol, assim, estava tudo enferrujado, o carro já estava ruim. Só que o farol estava inteiro. E o pai quebrou o farol. E aí eu fui lá, encontrei um homem venezuelano, fazendo Uber, há 8 anos no Brasil, há 1 ano perdeu a esposa. Um guerreiro, um homem esforçado. E ele falou: olha, eu não posso sair daqui sem esse farol. Se eu andar com esse farol quebrado, o carro estava ruim mesmo, mas o farol estava inteiro. Se eu sair com o farol quebrado, a polícia vai me parar. Eu não vou poder fazer Uber. Aí eu falei: quer saber? Vamos lá. Liguei para o Edu está aqui. O Edu tem uma funilaria, né? Eduscar, propaganda de graça, tá, Edu? Edu, vê se o seguro cobre. Aí cobre, não cobre, aquele negócio. Aí eu falei: Edu, é o farol, né? Não, não é só o farol, não. Falei: Edu, acho que Deus colocou a gente no caminho desse irmão. Vamos abençoar ele. Vamos arrumar esse carro. Vamos dar uma ajeitada nele, pelo menos mais do que. E aí o Edu: não, pastor, vamos ajudar, pastor. Se Deus colocou no nosso caminho, é um dia mau, mas a gente não pode perder a oportunidade. E tem as fotos do carro. Olha ali. Aqui era a frente, olha ali, irmão. Aquilo ali já tinha, ó. O farol estava quebrado. Olha ali como é que estava. Olha lá a lateral. Olha como é que ficou. E aqui a traseira como é que estava. O pai bateu na frente, tá? Isso aqui foi o Gasparzinho. E olha como é que ficou. Eu só quero dizer que aí eu fui: Edu, quanto é que foi? O Edu falou: não, pastor, eu quero abençoar. Então o Edu arrumou o carro do irmão, não cobrou nada, e o irmão veio visitar a gente no culto hoje aqui. Está aqui ele e o filho dele. Aí você pensa assim: será que vale a pena ajudar alguém? Né? Então a gente não arrumou para ele vir no culto. Não precisava vir no culto. Te arrumou porque entendeu que tinha uma oportunidade. E eu te abençoo. Essa semana Deus vai te dar a oportunidade de ser bênção na vida de alguém. Presta atenção. Você vai ter oportunidade para ser bênção na vida de alguém. Então, meu irmão,
Você é muito bem-vindo entre nós. Deus a bendiga, você e seu filho. Que a graça de Deus esteja sobre sua casa, sua vida. E Deus te prospere. Que esse carro seja bênção para você continuar com o seu trabalho e te prospere, que você possa crescer em nome de Jesus, amém? Glória a Deus pela vida do Edu, parabéns Edu pelo coração, amém? Aplaude Jesus mais uma vez, né? Que bênção. Vamos ver a palavra do Senhor? Abra comigo primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Primeiro Samuel 3, 1. Vamos lá? Diz assim: enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias as mensagens do Senhor eram muito raras e as visões não eram comuns. Certa noite Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou: Samuel. O menino respondeu: estou aqui. E ele se levantou, correu até onde estava Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. Samuel voltou a deitar. Então o Senhor chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou, foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: meu filho, não te chamei, volta para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que era o Senhor que havia chamado o menino. Por isso disse a Samuel: vá, deite-se novamente. Se alguém te chamar, diga assim, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está ouvindo. Então o Senhor disse a Samuel: estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Cumprirei do começo ao fim todas as ameaças que fiz contra Eli e sua família. Eu adverti que castigaria sua família para sempre, pois seus filhos blasfemaram contra Deus, e ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio do sacrifício e nem de ofertas. Samuel ficou deitado até de manhã. Então levantou e abriu as portas da casa do Senhor. Estava com medo de contar para Eli a visão que tivera. Mas Eli chamou: Samuel, meu filho, estou aqui. Respondeu Samuel: o que o Senhor te disse ontem? Perguntou Eli. Conte-me tudo, e que o Senhor te castigue severamente se você esconder de mim alguma coisa que ele te disse. Então Samuel contou tudo a Eli e não escondeu nada. Eli respondeu: é a vontade do Senhor, que ele faça o que lhe parecer bem. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriam. E todo Israel, desde Dan do norte até Berseba do sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou a aparecer em Siló e transmitir mensagens a Samuel. Amém. Amém? Amém. Esse texto, ele é autoexplicativo, é uma narrativa de uma história que aconteceu com o profeta Samuel. E o profeta Samuel, ele nasce de um milagre, de uma mulher que não podia ter filhos. E aqui o texto, ele está na casa do sacerdote Eli, e de repente, madrugada, não sei exatamente a idade dele aqui, mas era um jovem, e de repente vem uma voz: Samuel. E ele acorda, vai lá no quarto do Eli e fala: me chamou, senhor? Volta para a cama, rapaz, não te chamei não. Ele volta para a cama, de novo: Samuel. Ele levantou. Eli, pois não? Me chamou? Rapaz, volta, não te chamei, volta para a cama.
Ele volta para a cama, de novo, Samuel, ele volta. Quando ele volta, Eli percebe que Deus estava chamando Samuel. Mesmo velho, mesmo cansado, mesmo cego, mesmo sendo irresponsável na correção de seus filhos, porque Samuel errou e não corrigiu seus filhos. Pais que estão aqui, não pense que a sua omissão é tão pecado quanto o seu erro de tentar acertar e errar. A omissão é pecado, porque não corrigir é pecado. Quem ama, corrige, amém? Então não pense, não faço de conta que não estou vendo. Não faça de conta. Eli fez de conta e foi corrigido por Deus. Só que Eli, mesmo sendo corrigido por Deus, Eli tinha os seus ouvidos treinados para ouvir Deus. E quando ele percebe a movimentação, ele entende. Tem muitos homens de Deus me ouvindo aqui e online que conhecem a Deus, conhecem a voz de Deus, tem experiências com Deus e sabe quando alguém está tendo uma experiência com Deus. E Eli percebeu que Samuel estava tendo uma experiência com Deus. E ele fala, volta e responde assim. Se ele disse que é assim que se responde, quantas vezes Deus chamou Eli? E Eli respondeu, fala que o teu servo escuta. Então Eli já tinha dito isso para Deus várias vezes. Ele tinha experiência. Só que a experiência com Deus, sem constância, te faz ficar cego, sem visão, perde o propósito. Não adianta ter experiências com Deus sem permanência com Deus. Conheço muita gente que teve experiências com Deus. Não levanta a mão, mas quantos que você conhece, ou mesmo você subiu no monte e viu o mato acender, e chorou, e Deus te tocou, e você orou em línguas, foi batizado, e tanta coisa legal e linda aconteceu, mas a experiência não te fez se manter na permanência. É a permanência que faz você frutificar, não a experiência. A experiência te toca, te choca, te aciona, dá uma carga inicial, mas é a permanência que faz você frutificar. João 15 vai dizer, aquele que permanece em mim frutifica. E o que frutifica eu podo para que dê mais fruto. Então o segredo, escute, não é orar muito, é orar sempre. Não, eu sou um cara que ora assim 3 horas por dia. Tudo bem, glória a Deus pela sua vida. Mas ore 15 minutos sempre, do que 3 horas uma vez por mês. Quem está entendendo? A permanência, a continuidade. Porque tem dias que vai estar frio. E a continuidade vai fazer você levantar e vir aqui. Vou lá receber uma palavra, vou lá adorar com os meus irmãos. Vou lá congregar, vou estar perto. É a permanência que te faz isso. É a permanência que te faz abrir a Bíblia, ler, estudar, mesmo sem vontade. Amém ou não? Então, Eli teve experiências, mas ele não permaneceu onde deveria ter permanecido. E Samuel recebe uma visão de que, eu vou corrigir a família de Eli. No outro dia de manhã ele chama Samuel, o que Deus falou contigo? Rapaz, vou ter que contar o que Deus me falou. Só que ele fala, me conta a verdade. Então tá bom, vou te contar. Deus vai vir e vai arruinar com a tua família. Aí Eli entende que é Deus mesmo no comando e fala que Deus faça o que tem que ser feito. E o texto diz que Samuel crescia e Deus continua falando com ele. Estamos juntos até aqui? E eu queria trazer algumas lições sobre chamado. O chamado de Deus para mim e para você. Samuel, foi um homem chamado por Deus. E quais são as fases e os processos do chamado dele que se identificam conosco? É importante dizer que todos os homens que estão me ouvindo aqui, isso não é frase de pregador, nem de pastor. Essa frase é uma verdade. Todos os homens que estão aqui têm chamado. E descobri-lo faz toda a diferença. Todos os homens aqui têm vocações. E descobrir essa vocação faz toda a diferença. Quer ver um exemplo? Eu posso fazer uma pergunta aqui. Quem aqui tem algum ministério na igreja? Levanta a mão. Baixa a mão. Quem aqui tem um chamado? Quem tem chamado? Levanta a mão. Levanta bem a mão, por favor. Quem tem chamado? Tá, baixa a mão. 30% levantou a mão. Significa que os outros 70% não tem, ou não sabe que tem. Estamos juntos até aqui? Ok. Quem aqui tem pai vivo? Baixa a mão. E como é que você não tem chamado? Honrar os seus pais é um chamado.
Quem tem filho? E como é que você não levantou a mão? Educar os teus filhos no caminho do Senhor é um chamado. Quem aqui é casado? Eu vou jogar esse microfone. Por que tu levantou a mão antes? Porque a gente tem por chamado pegar o microfone e pregar. A gente tem por chamado pegar o violão e cantar. A gente tem por chamado pegar o colete e cuidar dos carros. Chamado é tudo aquilo que Deus confiou para você fazer. E se você casou, você tem um chamado. Se você tem filho, você tem um chamado. Se você tem pais vivos, você tem um chamado. Se você tem uma empresa, você tem um chamado. Se você tem um emprego, você tem um chamado. Porque cuidado que Deus te deu é chamado. Adão, está vendo o jardim? Cuida, chamado. Qual é o jardim que você tem? Ou você acha que a empresa que você tem é um CNPJ? Não é um CNPJ, é mais que isso, é um chamado. O trabalho que Deus te deu, a profissão que você tem é o quê? É uma carteira assinada. É chamado. Fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais? Quer bebais? Então entender isso é importante. Chamado. Todos nós temos chamados aqui. Muitos passam a vida toda tentando descobrir chamado e não percebem que tem muitos chamados na sua vida. Nem sempre a gente vai ter convicção exata de algumas vocações do nosso chamado, da nossa missão. Devemos ser fiéis com o que sabemos. Quer ver? Parece simplista o que eu vou dizer, de verdade. Escute, 2010 para 2011 eu fui fazer a lista de oração da virada do ano. Aqui na Abapai a gente não ensina você a fazer lista de pedido para o outro ano, mas tem gente que tem a cultura de fazer. Os planos são nossos, a resposta é de Deus. Tudo bem, fica à vontade, mas a gente não tem essa cultura. Então vamos lá, mas 2010 para 2011 eu tinha essa cultura. E eu fazia o meu pedido de oração, ali do dia 31 de dezembro. Ia lá para o quarto, Jesus, fala comigo, pedido de oração. Trocar de carro, eu vou empreender, abrir uma filial, sei lá. Quero pregar nas nações, me usa como profeta. O que você quiser, pensa aí. E eu botava as minhas vezes. Naquele dia, o Espírito Santo falou para mim, escreve aí o que você vai me pedir para 2011. Eu falei, fala Senhor, fala, escreve aí, 2011, eu quero ser um melhor marido. Falei, feito. Escreve aí, filho, 2011, eu quero ser o melhor pai. Segundo pedido. Terceiro, pois o Espírito Santo, no meu espírito, falando comigo, escreve aí, 2011 eu vou ser o melhor discípulo de Jesus. Quarto, acabou, o Espírito Santo não falou mais comigo. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que era o que eu tinha. E se eu fosse fiel naquilo ali, os outros chamados se desdobrariam naturalmente. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos cumprir os outros chamados e não fizemos aquilo que já foi revelado para a gente fazer. Nós queremos uma revelação nova, mas não somos fiéis na revelação que temos. Por isso que tem tanta gente atrás de revelação, mas nunca sai do lugar. Quer um conselho para sair do lugar? Obedece à revelação que você já tem. Muda o teu pedido de oração. Muda a tua lista. Sabe aquela listinha grande? Bota fogo nela. E fala, Deus, me ensina a ser obediente com o que está na minha mão. O que está na sua mão? Chamado. Vocação. E aí a gente quer espiritualizar. Não, mas eu sinto que eu sou um missionário. Sim, glória a Deus, talvez você vai um dia pisar na Ásia como missionário. Como tem irmãos aqui que são missionários. Mas antes de ser missionário, seja marido. Antes de ser pastor, seja pai. Antes de ser pastor, seja um bom filho. Seja um bom irmão em Cristo. Um irmão em Cristo. A gente quer fazer missão na Ásia, mas não fala com o vizinho. Obrigado pelo amém. Quem está comigo? E eu gostaria de desenhar algumas fases do profeta Samuel. A primeira fase, eu creio que vai falar com alguns de nós aqui. Samuel vem de uma família com problemas. Repete assim, família com problemas.
Então, se você, de alguma forma, tem uma família com problemas, bem-vindo ao chamado. Se você veio de uma família disfuncional, isso não te desabilita a ser um homem ou mulher de Deus. Uma mulher não, só as mulheres que estão online. Falei agora com quem está online, fica tranquilo. Quem está entendendo? O fato de ter uma família disfuncional não significa. Muitos dos grandes homens e mulheres que vieram, homens de Deus, vieram de ventres estéreis. Olha que coisa linda. Todos que eu vou dizer aqui vieram de ventre estéreo. Mulher que não podia ter filho. Escute: Isaac, Jacó, Esaú, José, Sansão, Samuel e João Batista. Só gente fraca. A escalação está ruim, o time aqui. Vieram de ventre estéreo. Sabe o que eu aprendo aqui? Que não importa de onde você veio, do milagre que você saiu, Deus pode fazer um milagre na sua vida. Pode te usar poderosamente na mão dele e fazer você uma bênção na mão de alguém. Então para de dar desculpa: meu pai era pobre, meu pai abandonou, meu pai era bêbado. O seu pai da terra pode ter sido o que for, mas o teu pai celestial é uma bênção e pode mudar a sua história. Para de olhar para o lugar errado, para de botar desculpa. Desculpa, mas no meio evangélico tem negócio de cura. Vamos curar, e está sempre curando, mas ninguém se levanta e olha para Cristo e resolve na cruz tudo isso. E fica sempre buscando maldição hereditária. Olha para a cruz, que ele levou tudo lá na cruz, e ele é poderoso para mudar a tua história. Deus, quando intervém na vida de uma pessoa, ele muda a história. Ele muda a história. Eu estava conversando hoje com um homem que o seu caráter não está transformado, e eu falei para ele: vai para o chão e fala: Deus, me muda de dentro para fora, porque é um encontro com Deus que vai me transformar. Quem está entendendo? Não importa, o chamado de Deus não depende do nosso passado. Vou repetir: o chamado de Deus não depende do nosso passado. O Edu aqui, ó, curva de rio. Não, curva de rio, até hoje a gente se assusta com ele aqui na igreja. O pessoal acha que ele está enganando as pessoas aqui ainda. Tem um monte de doido aqui, gente que só Jesus na causa. Eu conheço alguns aqui, não vou dizer nome. Louco da cocaína. Testemunhos de homens que conversam comigo. Ex-presidiário. Tem um monte de gente aqui com passado ruim, mas não interessa o teu passado, Deus sabe o teu futuro. O que Deus quer fazer a partir dele muda toda a sua história. O que Deus quer fazer a partir dele muda toda a sua história. Não é a partir da Abba Pai, é a partir de Jesus que muda a nossa história. E eu vou dizer, tem gente que precisa ouvir isso aqui. Não importa como você chegou aqui, eu sei, o meu Deus é poderoso para fazer você sair daqui diferente. Eu sei. O chamado de Deus não importa de onde você veio, família, condição financeira, cor de pele, histórico religioso, não interessa. Muitas vezes o passado vira testemunho que trará cura para outros. Então, só traga o seu passado para ser testemunho, mas não para bengala. Mas para testemunho, sim. Não tenta enganar Deus. Teve um cara que falou, ele estava bebendo e só bebia. A mulher vinha na igreja, ele vivia bêbado. E um dia ele falou para a mulher, não está entendendo, eu estou escrevendo meu testemunho. Um dia eu vou dizer, eu era bêbado. Picareta. Picareta. O cara é picareta, cara. O cara usou a Bíblia. Um dia eu vou dizer, eu era um bêbado. Então deixa eu beber para o meu testemunho ficar bem bom. Está amarrado, né? Tem que tomar cuidado com os testemunhos. Tem pastor que dá o microfone para as pessoas dar testemunho. Isso é um perigo. Uma vez eu vi uma pessoa dar testemunho assim: pastor, deu o microfone. Igreja de Jesus, eu quero contar uma benção. A benção é o seguinte: eu estava vindo do Paraguai com o carro cheio de cigarro, orei e nenhum polícia me parou. Deus é bom. Pega o microfone dele, tira o microfone dele. Aí um irmão trouxe no culto de homens
Um amigo boêmio, da vida louca da cachaça, vem no culto que Deus vai falar contigo. Aí, primeira vez no culto, aí o pastor deu o microfone para o irmão dar o testemunho. Aí o irmão subiu para dar testemunho. Gente, eu era boêmio. Aí o irmão, pá, acertei, vim no culto certo. Vivia bêbado e ele, tá vendo? Olha a vida boa que eu tinha. Eu estava amarrado, irmão. Acabou com o testemunho, o outro, tá vendo? Não. Está amarrado. Escute, não permita que o olhar para o passado te roube de perceber o que Deus está falando agora. Não permita que o olhar para o passado impeça de você ver o que Deus está fazendo agora. Olha o que Deus está fazendo. Perdoe, peça perdão, avance. Posso ouvir um amém? Segundo, Samuel nasce numa época difícil espiritualmente. O texto diz que tinha poucas visões. Era uma época tenebrosa, difícil espiritualmente. Eu aprendo que o nosso chamado não depende das estações, depende do chamado de Deus. A palavra diz que todos nós nascemos nos tempos e estações determinados por Deus. Logo, foi para esse tempo, para esses desafios, para essas guerras, para este contexto que você nasceu. Escute, se a Bíblia diz que Deus escolheu as nossas estações e locais para nascer, significa que você nasceu para essa estação. Então, para conduzir o seu filho, mesmo nessas épocas difíceis de internet e informação, Deus te deu capacidade para vencer isso, porque Ele te trouxe, você nasceu nessa época. E alguém pode dizer, saudade da época de... Não tenha saudade de época nenhuma. Viva a época que você está vivendo, porque tem beleza no que você está vivendo nessa época. Tem ferramentas, tem vitamina, tem alimento para essa estação, para a sua estação. Eu não queria ter nascido em outra época. Eu nasci nessa época. Eu nasci para esse tempo. Eu nasci para essa estação. Tirando os carros que estão piorando, né? Essa é coisa de quem gosta de coisa velha. Quem está entendendo? O chamado de Deus não é diminuído por dias escuros ou circunstâncias desafiadoras. Ele é luz e esperança nesses dias difíceis. O chamado de Deus para a sua vida é para esse tempo, para essa família, para essa circunstância. Foi para esse tempo que você nasceu. Quem recebe essa palavra? Deus te abençoar com isso. Você está com dúvida? Por que eu nasci nessa família? Porque não pergunta por quê, pergunta para quê. Porque você tem um propósito aí. Por que meu pai foi assim? Não pergunta por quê, pergunta para quê. Deus, para que eu nasci nessa família? Para que eu tive essa experiência? Para que eu fui órfão? O Senhor tem um propósito. O Senhor quer que eu ajude outros órfãos? O que o Senhor tem para mim? Terceira fase, terceira verdade no chamado de um homem é: Samuel precisou aprender a discernir a voz de Deus. Eu estava num grupo pequeno na terça-feira, com alguns irmãos novos na fé, e um irmão fez uma pergunta profunda, simples, sincera, e a pergunta foi: como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Que pergunta sincera, que pergunta verdadeira. Como que eu faço? Aí, porque eu chego aqui e falo: gente, Deus falou comigo para mudar meu pedido de oração 2010 para 2011. Eu falei: Deus falou comigo, não falei ou não? Tem gente que pensa assim, Telmo, escreva agora. Número 1. Raios. A voz de Deus é como o som de muitas águas. E eu sei que tem gente que pode pensar assim, e tem gente aqui rindo, mas está pensando assim. Mas discernir a voz de Deus é muito importante, porque tem algumas vozes que atrapalham e querem atrapalhar. Quer ver uma voz que atrapalha? A voz da alma. A nossa alma é latente e nos engana. Quando a gente está doente, machucado, ferido com alguém, a gente pensa, age e acha que é Deus falando com a gente, mas pode ser a nossa dor. Quem está entendendo? E na dor a gente erra. A alma fala com a gente, é perigoso.
Tem outras vozes, a voz do diabo é perigoso. A voz de pessoas perto da gente que nos amam é perigoso. A voz da multidão, está todo mundo falando isso, né? O ego, o passado falar com a gente. O passado fala com a gente, ele comunica. Tem gente que está ouvindo o passado em vez de ouvir Deus. Como assim, pastor? Claro, você, por exemplo, não consegue falar em público porque foi envergonhado quando era mais novo, quando tentou falar. E tem uma voz dizendo: você não consegue falar em público, você é um tapado, você é um fraco. E essa voz está ali, é o passado falando com você. E você não luta, não consegue vencer isso. Está ali, então cuidado com o que você ouve. Você passou muita fome quando era pequeno, muita fome, e agora que você cresceu e você está bem, a sua esposa fala: vamos curtir, vamos passear, vamos usufruir do dinheiro, vamos para Gramado, vamos fazer uma viagem, e você não tem que guardar, não é que você está errado, mas entenda, você não está usufruindo porque você está com medo de uma experiência de ter passado fome um dia, e agora você quer ter dinheiro guardado para não passar mais fome. Isso é uma voz do passado, da experiência, é perigoso. Então, como que a gente ouve a voz de Deus? Primeiro, pela palavra de Deus. Repete comigo: pela palavra de Deus. Bíblia fechada, boca de Deus fechada. A Bíblia, a palavra de Deus, é a primeira fonte, a principal fonte para você ouvir a voz de Deus. Amém ou não? É a principal fonte. Intimidade com Deus, você vai identificando a voz de Deus à medida que você tem intimidade. Eu lembro do meu pai, o assovio do meu pai. Ele tinha um assovio, eu lembro até hoje. Por quê? Porque apanhei depois do assovio várias vezes. Eu lembro, o pai assoviava mesmo. Se o pai assoviar aqui, ó, no meio dessa multidão, eu vou dizer: meu pai está aqui. Até hoje eu identifico o assovio do meu pai. Por quê? Eu ouvi muito. Então você tem intimidade. A intimidade te faz identificar. Quem está entendendo? Você tem intimidade, lendo, meditando na palavra, e as circunstâncias vão te ouvindo, te ensinando a ouvir Deus. Olha, eu percebo que Deus sempre age assim comigo. Deus sempre fecha uma porta assim para me ensinar alguma coisa. Vai percebendo Deus. Então, aprender a ouvir a voz de Deus. Samuel teve que aprender. Então lá, fases do chamado. Primeiro, não importa a família que você veio. Segundo, não importa a estação que você está vivendo. Isso tudo é importante você saber. Terceiro, ouvir a voz de Deus. Como é que eu vou identificar? Tem larga a farda, 22 anos de exército, aposentadoria, pensão das filhas. Como é que eu vou fazer isso sem identificar a voz de Deus? Por emoção? Eu me ralo. Por emoção eu estou frito. Não pode ser por emoção. Tem que ser voz de Deus, discernimento. Claro, multidão de conselhos, a paz reinando no coração. Tem um monte de circunstâncias, mas a voz de Deus tem que me orientar. Então, quem está entendendo? O chamado vai passar pela voz de Deus. Uma oração a você fazer a partir de hoje, muito sábia, é dizer: Deus, me ensina a identificar a tua voz. Me ensina a amar a tua palavra e abrir e entender que o Senhor quer falar comigo. É claro que Deus fala também. Tem gente que é novo na fé e faz assim, né? Pega a Bíblia, abre e bota o dedo assim. Deus falou comigo. Eu até acredito que um novo na fé pode fazer isso, tá? Porque Deus vai respeitar. Você é um bebê novo na fé. Deus, não é a melhor forma. A Bíblia manda meditar na palavra. Você ouviu um amém ou não? Meditar o que é? Ruminar. É ler e ruminar, o estômago vai, rumina. É aquilo ali, vai pensando o dia todo, ruminar. Então não é para... Teve um irmão que fez isso. Tá, vai ter com a formiga, o preguiçoso. Está amarrado, isso aqui não foi Deus não. Então cuidado, porque não fica provocando. Quem está entendendo? Então ouvir Deus. E o quarto passo é simples, mas é verdadeiro. Samuel foi provado na primeira missão. A primeira missão. Qual a primeira missão? Dar uma notícia ruim. Não é profeta? Então fala o que eu quero, não o que o povo quer ouvir. Samuel foi provado na primeira missão. Meu irmão, olha a missão do cara. Chega para o sacerdote, que manda aqui nisso tudo, que manda aqui na pousada, que paga as tuas contas, o cara que paga o cheque, que dá o teu salário, o cara que cuida de ti aqui, diz para ele que eu vou matar ele. Não, só um pouquinho. Dá para mudar a mensagem? Deixa eu ficar um pouquinho mais velho, tirar minha carteira. Não, a primeira prova de Samuel foi tua reputação ou o que eu estou te falando? Então deixa eu falar, tem gente aqui me ouvindo, que Deus está dizendo assim: está ouvindo a minha voz? Então a primeira prova tua é parar de beber com teus amigos.
Não sei, cada um tem uma medida de prova. Qual é a primeira prova sua? Abandona essa amante, virtual ou não. É a primeira prova tua. Mas eu vim no culto para ser abençoado, pastor. Estás sendo abençoado. A voz de Deus é a melhor coisa. O chamado de Deus é a melhor coisa que um homem pode ter na face da terra. E se Deus está querendo você e chamando você, não diz não para Ele. Ele está dizendo, eu quero você por inteiro. E a primeira prova é, larga isso aí que eu não quero mais você com isso aí. Tem coisas que Deus não pediu na hora para mim. Tem coisas que Deus pediu depois. Mas teve umas coisas que foi no primeiro encontro. Primeira missão. Quem está entendendo? Samuel foi provado no primeiro chamado. No primeiro. Vamos ser testados o tempo todo. Ídolos, oponentes sempre existirão. Ego, ministério, favores, reconhecimento, privilégio, opinião dos outros. Alguns aqui vão ter que deixar alguns ambientes. Não tem mais, mas uma das primeiras coisas que Deus falou comigo é, teus amigos ou eu? Como assim, Senhor? Casa do Rock já era. Porque é um ambiente que eu não quero você, filho. Não quero mais. Senão você não vai ter mais namoro e nem casamento. Você vai perder essas coisas importantes. Mas os meus amigos, vai perder. Alguns, outros não. Porque eu não abandonei ninguém, eu só não fui no mesmo ambiente. Claro que eu fui questionado. Claro que eu fui zoado. Romper com tradições. Normalmente, agradar a vontade de Deus vai contra a nossa vontade. Deixa eu falar, guarda isso. Normalmente, fazer a vontade de Deus vai contra a nossa vontade. Normalmente, nem sempre, mas normalmente, né? Não é sempre. Eu lembro, e vai contra, é desconfortável. Eu lembro de uma missão que no quartel, eu estava testando. Eu queria pegar alguns soldados e botar no curso de cabo. Eu queria escolher ali, eu estava fazendo uns testes para pegar alguns soldados e botar no curso de cabo. E aí eu estava lá, era de manhã cedo no acampamento, e eu estava lá com 60 soldados. Eu falei, nós temos uma missão para essa manhã. E era assim, junho, 2 graus, bem gostoso o clima. 1 grau, aquele frio de junho. E era 6 da manhã, na viradinha, onde a temperatura está lá E eu falei, eu tenho uma missão aqui, lavar a piscina do quartel. E a piscina para lavar tem que ser por dentro, tem que entrar, não dá para esvaziar a piscina, então tem que entrar e esfregar por baixo. Esfregando, a gente tem as esponjas. E quando eu estou falando por 60 soldados, de repente um sai do meio, correndo, na direção da piscina. Ei, onde é que tu vai? Ele parou. Senhor, onde é que tu vai, soldado? Vou lavar a piscina. Eu nem terminei de dizer. Ele já estava indo, o soldado Michael, lembra até hoje? Michael, o nome dele. Soldado, volta aqui, soldado. Estava tirando jargandola. Falei, rapaz, era só um teste. Ah, desculpa, senhor. Voltou. Falei, curso de cabo. Às vezes, para obedecer uma missão que Deus dá para a gente, vai ficar desconfortável. Mas Deus só quer promover a gente. Aí você pensa, não, foi só um carro batido. Foi só um farol. Deus às vezes só quer promover a gente. Foi só... Quem está entendendo, gente, por favor? Isso é muito pessoal. Mas Deus nos prova individualmente. E vai vendo até onde Ele pode confiar. Normalmente, agradar a Deus é desagradar pessoas. Normalmente. Para alguns aqui vão ter que sair da rede social. É a primeira missão que Deus tem para você. Porque é ali que você está se perdendo. Bom, não sei. Olha que interessante. Outros aqui vão se tornar influencers cristãos. Você tem que entrar na rede social.
Porque é individual o chamado. Alguns aqui, Deus está dizendo, entra na faculdade. Vai lá estudar, eu quero você na faculdade. Lá no marxismo cultural, lá enfiado lá dentro, eu quero você lá. Você eu te treinei para estar lá, eu quero você lá. Outros Deus vai dizer, eu quero você na missão, no campo missionário, larga a faculdade. Porque é individual. Alguns aqui vão ser pastores, que Deus o tenha e o guarde. Para isso, Deus está te treinando com uma ovelha. Aí você pensa, não, Deus me deu uma pessoa para cuidar, só que Deus quer ver se você vai ser fiel com essa pessoa que Ele te deu. E aí você não cuida nem da esposa nem dos filhos e quer ser pastor. Não, cuida das primeiras ovelhas que Deus te deu. Quem está entendendo? Você acha que é por acaso que aquele vizinho doido foi morar perto da sua casa, desesperado por Deus, e Deus está dizendo, eu queria te usar como pastor de muitas ovelhas, mas eu te confiei uma e você não está cuidando. Davi se tornou rei de Israel, sim ou não? Sim ou não? Ô gente, é o frio? Davi se tornou o rei de Israel, mas antes de se tornar rei de Israel, ele era pastor de... Olha que interessante, ele tinha muitas ovelhas ou poucas? Poucas. O texto diz que o irmão de Davi disse, onde é que tu deixou aquelas poucas ovelhas que você tem? Quando ele foi lá ver a guerra com os irmãos, levar comida para os irmãos. Olha o que aquele irmão falou, teus rebanhozinhos lá, onde é que está aquele rebanho? Quem que está cuidando? A Bíblia diz que Davi, antes de levar comida para os irmãos, contratou um pastor. Falou, cuida, porque eu não vou deixar o rebanho sozinho. Meu irmão, um cara que tem um rebanhozinho, vai para a guerra, o pai mandou para ir lá no lugar do fronte e fala, peraí, eu não vou sem antes o pequeno rebanho estar cuidado. Desculpa, Deus me usa com grandeza, Deus confiou um grupo de convívio, 5 pessoas, mas você não é dirigente com as 5. Você que está online, Deus te deu uma célula na igreja que você está, você não cuida de ninguém. Aí, mas não, Deus um dia, não vai. Deus está dando pequenos testes. Quem é que vai limpar a piscina no frio? Estamos juntos ou não? Samuel foi provado. Aí você pensa que é só uma jogadinha, um negócio. É Deus no negócio. Aí você pensa sem querer, coincidência. Na vida do cristão não tem coincidência. Vou repetir, não tem coincidência. É Cristo. Outros ainda, não adianta ficar se indignando com a corrupção, com a política suja. Alguns aqui, Deus está dizendo, eu te dei caráter para ser um político. Alguns aqui, para de ficar na internet. Isso é uma das coisas que eu acho que é uma vergonha para nós brasileiros. Eu vou falar para os homens, para nós homens, é uma vergonha. Eu tenho vergonha. É de leão de internet. Você já viu aquela cena? É uma cena que tem... É um videozinho que viralizou. É um vidro, uma porta de vidro. Do lado de lá tem um pitbull. E do lado de cá tem um pincher. Já viu essa cena? O pincher... Aí abre a porta. O pincher... Aí fecha a porta. Tem um monte de gente assim na internet. Chega perto... Leão de internet. Porque essa política só fala. Talvez Deus quer que você pare de falar, estude e se torne um político sério. Será ou será que não pode existir um político sério? Pode ou não pode? Sim ou não? Sim, pastor, mas tem político corrupto e sério? Claro que tem. Tem açougueiro que mente a carne, tem Uber que dá volta a mais, tem pastor que rouba, tem de tudo. Tem advogado picareta, tem até torcedor do Flamengo, que torce para o Flamengo. Tem de tudo.
A gente tem que amar, porque é irmão. É, não é? Inclusive o Pedro devia ter ido para a seleção. O Pedro devia ter ido, sim ou não? O Pedro devia ter ido. Não vamos mudar de assunto. Quem está entendendo o que o senhor está falando? Então, para de ser comentarista, vai jogar. Deus está provando você. Eu oro diante de Deus aqui, escute, que Deus levante homens íntegros, não perfeitos porque não existe, íntegros, com caráter, que entrem na política e sejam homens e mulheres de Deus. Amém ou não? Deus vai provar você. Vai provar você. À medida que ele crescia, quinto, Deus era com ele. Fala comigo, Deus era com ele. Não fuja do processo, do crescimento, não pule etapas. O texto diz que à medida que ele crescia, Deus era com ele. Então posso dar um conselho? Cresça, desenvolva, estude, tenha uma formação, cresça, ouça podcast que edifica, leia livros, sai da caixinha. Cresça, sai dessa água morna parada, cresça, desenvolva, estude um idioma, cresça, faça alguma coisa. Ele crescia, e crescer em tudo, cresça, em nome de Jesus. Sai desse lugar de apatia. Ele crescia e Deus era com ele. Ele crescia e Deus era com ele. Eu te abençoo, você vai crescer e Deus é com você. Mas se você não crescer, cresça. Para de ser menino, como você, né? Eu encontro pessoas de 20 anos atrás com o mesmo assunto. Aí eu encontro pessoas que perto de mim para conversar. Eu pensei, esse cara amadureceu, né? O assunto é o mesmo, falando mal dos outros. Porque tu visse, porque tu viu o que o fulano fez, tu viu que o PT, o sei que, meu Deus do céu, cresce. Para de discutir pessoas, discute ideia. Tenha fundamento, tenha argumento. Quem está entendendo? Eu te abençoo com isso. Eu também, eu preciso crescer muito. Quem concorda comigo? Eu preciso. Levanta a mão só quem precisa junto comigo. Eu preciso crescer. Eu preciso conversar com alguém e ter assuntos, ser criativo. Senão a gente vira evangélico chato, que não tem assunto, só fala é tremendo, está amarrado, glória a Deus. Ah, mas o que tu achou? O que tu achou da nova lei? Está amarrado. Aí o que tu achou daquele negócio? Ah, glória a Deus. E acabou. Vai para o inferno, vai para o céu. Tá tudo bem, tem as suas convicções, mas oh meu Deus do céu, quem está entendendo o que eu estou falando? Esse governo nada muda, mas você também não lê um livro. Aí a gente não consegue crescer nesse país, mas você não. Você está no TikTok, mas não vai crescer mesmo. Vai ficar desse tamanho o resto da vida, meu. E vai governo, entra governo, vai trocar 10 vezes de governo, você está ali. Ah, céus, ah, vida, ah, azar. Só quem é mais velho riu porque lembrou do bonequinho. Ah, mas eu estou velho. Eu vou te mandar 30 testemunhos de pessoas que entraram na faculdade com 70 anos. Se formaram e foram lecionar, foram ser médico. Meu pai não me ajudou. Ô gente, me ajuda. Como é que é? Me ajuda a te ajudar. Eu estou falando com homens aqui ou com meninos, gente? Estou falando com homens, diga amém, por favor, me ajuda. Se você está chateadinho comigo,
Não, tem ninguém chateadinho comigo aqui, não. Não fica chateadinho comigo. Dá um sorriso nessa cara que eu estou vendo aqui de cima. Dá um sorriso. Não faz cara feia para mim, não. Para chegar no 15º andar, precisa passar pelos anteriores, para ser treinado, porque o vento lá em cima é outro. Passa pelos processos, cresça, respeite processos. Tem uns irmãos aqui da casa fazendo mestrado em Lucas, Tiago, Tainã, fazendo mestrado. Sabe por que eles estão fazendo mestrado? Porque se um dia a gente tiver uma faculdade teológica, precisa de mestres com mestrado, eles estão se preparando. Aí um dia a faculdade vem, aí eles vão ser professores, e você vai dizer assim, botou o Tiago, Tainã e o Lucas porque é amigo do pastor, porque eles estudaram. E tu está seguindo. Eu não vou falar. O meu advogado falou para não falar. Mas deu vontade. Você viu? O que foi, irmão? O Neymar foi convocado. Tá, irmão, fechou aí? Então, o Neymar, cara, acho que ele não devia ser convocado. Tá, aí? É só isso. Foi do quê? Você viu o que falaram do Neymar? Oh meu Deus, você está lendo comentário do que falaram do Neymar? Tua esposa precisa de ti, teus filhos. Deus quer que você cresça, que você estude, que você desenvolva, que você ouça a voz dele, lê a Bíblia. Tem tanta coisa para fazer, não dá tempo. Oh meu Deus, eu estou falando com homens ou com meninos aqui? Não dá tempo. Sai desse lugar, cresce. O menino crescia, se desenvolvia. Por que nós não podemos ter homens aqui que vão ser diplomatas, que vão ser embaixadores? Por que não? Mas é que eu não tive estudo. Começa a estudar. Quem aqui estudou em escola pública? Quem estudou só para comer merenda? Levanta a mão. Não, tem gente que passava fome quando era pequeno. Ia só para a escola para comer merenda. Não é? Aí a vida, ó céus, estava ruim para você. Beleza, vai fazer o que com isso agora? Lamentar? Ou vai levantar a cabeça? Eu tenho um Deus todo-poderoso que me ama. Eu tenho um Pai que é maravilhoso, dono do ouro e da prata, me deu inteligência. Eu sou lá em Cristo. Adão perdeu tudo, mas em Cristo eu recuperei tudo de volta. A capacidade, a criatividade, em Cristo. Deus usou um irmão aqui da casa, o Rodolfo, para colocar no coração dele, para fazer uma farinha, uma papinha nutricional. Ele está estudando há 10 anos, escute isso. Ele está há 10 anos fazendo uma papinha nutricional para criança desnutrida. Fizemos 40 quilos, mandamos para a Ilha do Marajó, voltou com resultado positivo. A máquina está instalada, daqui a alguns dias vai produzir 1000 quilos por mês. Talvez vai para o mundo todo, até para a ONU, para quem diz que eu sou da ONU. Não sei, vai para todo mundo. Mas ele está há 10 anos, cresceu, se desenvolveu, não desistiu. 10 anos produzindo um negócio. Uma criança talvez só vai sair da desnutrição, já valeu a pena, porque ele ficou, permaneceu e cresceu em Cristo. Eu te abençoo para você ter resiliência no que Deus te confiou. Pode ser que você vai colher daqui a 10 anos, 20, 40, mas comece. Que vontade, com uma gana. Respeite processos, não desista, tenha resiliência nos dias difíceis. Estou fazendo academia, estou treinando, não parece, mas estou. É que eu não estou tomando nenhum veneno, é só batata doce. Dá para perceber, né? Aí tem dia, meu irmão, segunda-feira, 4 cultos. Segunda-feira de manhã o Lucas, que é o treinador, vamos treinar. Rapaz, a vontade de mandar ele
os quintos. Ele chega para treinar, ele fala: bom dia, só se for para ti. Diante de Deus, segunda-feira passada eu falei isso para ele: bom dia, só se for para ti. Vamos treinar. O treino inteiro, não troquei uma palavra com ele. Nenhuma. Quilo, repetição, tempo, repetição. Acabou? Vamos embora. Tchau, tchau. Até quarta. Pensa um dia que eu queria assim, que eu queria pegar uns ferros daquele para jogar. Mas eu fui treinar. Sabe por que eu fui treinar? Porque no dia difícil, se eu não treinar, ninguém vai treinar por mim. E é no dia difícil que eu tenho que manter a resiliência. Não é no dia fácil. O dia que está vontade de treinar, não vai dar resultado se eu não continuar no dia que não dá vontade de treinar. Quem está entendendo? Então, no dia difícil, continua. O dia que o casamento estiver num momento difícil, continua. O dia que você não quiser orar, continua orando. O dia que não quiser ler a Bíblia, continua lendo. É resiliência. O processo, o segredo para crescer saudável é crescer com Jesus. Porque Deus estava com ele enquanto ele crescia. Porque você pode crescer torto. Então, para crescer alinhado, tem que crescer com Jesus. Eu te abençoo para que Deus esteja contigo enquanto você cresce. Que Deus direcione os próximos passos. Eu oro aqui agora para que Deus dê criatividade. Empresas que nunca existiram, produtos que nunca existiram, pode vir amanhã numa oração com Deus. As pessoas ligam para mim, pastores ligam para mim: Telmo, pastor, como é que você faz esse negócio? Como é que essa igreja tem 130 ministérios? Como nasce esse ministério? Sabe o que eu falo? Criatividade. Deus está dando criatividade para os irmãos. Tem a ver comigo. Eu só sou um encorajador. É os irmãos que vêm com ideia. Tem umas que eu corto. Pastor, vamos fazer o ABA Clube de Regata Flamengo. Está amarrado. Aí como é que é proposta do diabo? Para me tirar a paz. Oh, tem de tudo. Tem muito torcedor, vamos fazer um grupo de convívio só com eles. Isso. Tem um monte lá no presídio. Não, estou brincando. Só amiguinhos aqui não brigam, fica triste comigo. Não, tem propostas de todo tipo. Tem umas que eu não posso contar aqui, porque a pessoa pode ouvir e se ofender. Mas tem de tudo. Algumas eu filtro, mas a maioria é o que eu falo: bora, o que tu precisa? Eu uso o exemplo do Danilo sempre. O Danilo tem 2 fios em curto. O tempo inteiro. O Danilo, ele anda com 2 fios o tempo todo. Ele... Quando a primeira vez que ele veio falar comigo do Aba Surf, eu falei: meu Deus. Enquanto ele falava, eu dizia: meu Deus, esse cara, o que ele usava? É que hoje ele é crente, mas vai que queimou neurônio demais. O que ele usava? Doido, pastor, porque nós, eu estou até nervoso, porque nós, mano, mas quem conhece ele sabe que é assim. Eu nem estou exagerando. Pastor, porque pá, a loucura da skate, pá, surf, nós, pai, vamos quebrar tudo. Eu falei: calma. E a esposa dele do lado: pastor, eu tenho que ter calma. Eu falei: tá bom. A esposa dele do lado, a esposa dele é uma paz, uma bênção. Eu falo: meu Deus, isso aqui é um equilíbrio. Calma, Danilo, me conta. É que eu estou nervoso. Pá, que eu estou cheio de ideia, pastor. Eu estou cheio de... Se tu não me segurar... Eu falei: dá para ver. Calma. Escreve como, aonde, como? Escreve no papel. E traz o projeto para mim. No outro dia, 10 coisas escritas. Pai, vamos quebrar tudo e vamos, tá? Quanto é que tu precisa? Não, as pranchas, pastor, as pranchas. E elas custam caro. É caro, pastor, é caro. Eu falei: eu não perguntei se é caro, perguntei quanto é que é as pranchas. Pastor, as pranchas. Vai dar. Pastor. Falei: Danilo, pelo amor de Deus, me diz o preço. Pastor, vai dar uns 6 mil as pranchas. Mas precisa de mais uma. Posso pedir mais alguma coisa? Falei: claro, Danilo, para como o ministério começar, precisa de colete, salva-vida. Isso, colete. É diante de Deus, é uma luta. Você não tem noção, ele fala 6 palavras em inglês. Hello, champions. Surf, para surf, no legs. E o que é Jesus? Swell. É swell.
Ei, meu irmão, ele entrou nos Estados Unidos. Ele ganhou visto. Tem tanta gente aqui estudado do colégio que não ganha visto. Ele chegou no balcão do visto ali, jogou um monte de papel em cima da mesa. Pá! O cara, Champions Surf, Jesus, pá! Diante de Deus, estão rindo, é verdade. Porque pai, Jesus mandou, e my mother no legs, e pai, que a mãe dele não tem uma perna, e o cara do outro lado, mas qual o propósito? Champions, competição. Não, lá na migração dos Estados Unidos. O cara perguntou em inglês para ele, largou um monte de frase, tudo que ele sabia ele falou. O cara olhou para ele e falou: bem-vindo aos Estados Unidos. Não, entrou, foi lá, tirou 3º lugar no Mundial de Surf. Ele está agora competindo lá no Porto de Galinhas. Ele foi agora competir de novo. Está indo com a camisa Aba Surf, Jesus bem grandão, e nos aeroportos, Jesus, e vai embora. Naquela loucura dele. Várias pessoas já entregaram a vida para Jesus através do ministério do Danilo. Várias famílias já foram curadas, várias crianças foram abençoadas. Sabe por quê? Porque alguém decidiu sair e crescer com Deus. E não ficar dizendo: não tem coisa para me fazer nessa igreja. Eu te dou coisa para fazer. Eu boto do lado do Danilo para ver se não cresce. O Bruno está... Quem está entendendo? Ele crescia, o Senhor era com ele. Ele crescia, o Senhor era com ele. Samuel continuou, importante isso, e eu encerro aqui. Samuel continuou ouvindo Deus. Ele ouviu uma vez, amém? Mas o texto diz que ele continuou ouvindo. E é importante continuar ouvindo, vou explicar por quê. Lembra quando Abraão ouviu Deus para matar Isaac? Posso ouvir um amém? Quem lembra? Ele ouviu Deus aqui, ó. Abraão, pois não, senhor? Sobe no monte e mata Isaac para mim, sacrifica ele. Mas, senhor, sobe. Meu irmão, você só sobe para matar o seu filho no monte se você tiver certeza que ouviu a voz de Deus, sim ou não? Absoluta. Certeza assim, um anjo apareceu. Se não, parece que foi uma profecia. Não, você tem que ter convicção que foi Deus purinho. É ou não é? E ele ouve Deus e sobe. Sobe com Isaac. Sobe no monte. Quando ele chega no monte, ele amarra Isaac no sacrifício, na lenha, puxa o cutelo, puxa a faca e vai matar o filho. Deus fala de novo: não mata. Eu só queria que você chegasse até aqui. Se você ouvir Deus lá e não ouvir aqui, você mata o que não era para matar. Você tem que continuar ouvindo Deus. Eu ouvi Deus um dia para poder largar a farda, mas eu tenho que continuar ouvindo Deus. Não é porque eu ouvi uma vez. Porque se eu parar de ouvir Deus, eu me embriago com os aplausos, com os elogios. As críticas me derrubam e os elogios me embriagam. Mas se eu continuar ouvindo Deus, eu estou seguro. Continuar ouvindo Deus. Não se preocupe em crescer, se preocupe em obedecer, porque quando você obedece, você cresce. Não apenas ouça, continue ouvindo. Não se preocupe em ser visto ou aprovado pelos homens. Se preocupe em ser visto e aprovado por Deus. E eu queria ler um testemunho simples de um cara chamado George Miller. Quem já ouviu falar no George Miller? Levanta a mão. George Miller é um cara que cuidou de mais de 20 mil órfãos, ok? Na Inglaterra, aqui. Amém? Estamos aqui? Ok. Ele está entre os 20 heróis da fé da era cristã. Depois de Cristo. Está entre os 20 homens mais influentes da fé cristã. George Miller. George Miller roubava o seu pai. Roubava o dinheiro do seu pai. George Miller foi preso aos 13 anos de idade. Foi para o Santo Augusto. Foi para o Case. 13 anos de idade.
Ele não foi no velório da mãe. Motivo: estava embriagado. A mãe morreu, ele não viu, porque ele estava bêbado, viciado em álcool, boêmio, caráter deturpado. George Miller foi num grupo de convívio, a convite de um amigo, um jovem estudante. Convidou ele para ir numa célula, num grupo de convívio. E na célula, alguém leu a Bíblia. E quando leram a Bíblia, George Miller se converteu e entregou a vida para Jesus. George Miller, o cara que cuidou de mais de 20 mil órfãos, se converteu numa célula e foi transformado e transformou milhares. Até hoje, o Instituto George Miller é um dos maiores institutos que cuidam dos órfãos do mundo. Até hoje, pessoas são apaixonadas por ministérios que cuidam dos órfãos através de George Miller. O orfanato que a gente está construindo nasceu, explodiu a partir de ler a história de George Miller. Esse orfanato que nós estamos construindo, George Miller tem culpa. O cara que era bêbado foi preso. Pastor, por que você está contando isso? Estou contando isso porque Deus pode mudar a sua história. Não interessa quem você é e como você chegou aqui, mas você pode se tornar um George Miller. Você pode se tornar alguém que a partir de hoje, não mais embriagado, mas cheio do Espírito Santo, ser uma bênção na mão de Deus. Deus pode mudar a tua história, como mudou a de muitos que estão aqui. Hoje não é um grupo de convívio que George Miller foi num dia frio na Inglaterra, mas é um dia frio em Criciúma, e você veio num culto de homens, e a palavra foi pregada, e talvez você pode dizer sim. Não importa, repito, as dores que você teve, a família que você veio, os vícios que te acompanharam até aqui. E eu tenho 2 convites para fazer, bem simples. O convite é simples, mas o resultado não é. O convite é simples, mas as consequências não são. O convite é simples, mas o Deus que faz o convite não é pequeno, é grande. E o convite é para aqueles que estão aqui que talvez estão dizendo assim: Deus, muda a minha história. Eu preciso converter. Converter não é virar crente. Tem um monte de crente que não é convertido. Converter é mudar a ponta da bússola, é ir para o outro lado, é deixar Deus te guiar agora. A sua história pode mudar totalmente. Talvez você veja aqui convidado por alguém, como um amigo de George Miller convidou ele, ou não, você veio sozinho. Eu não tenho para te oferecer uma restauração de casamento, eu não tenho para te oferecer uma cura. O que eu estou te oferecendo é a vida eterna, é uma mudança de dentro para fora, que a consequência pode ser a transformação do seu casamento, a transformação do seu filho, a transformação da sua casa. É um convite simples para aqueles que falam: eu preciso entrar no chamado de Deus. Eu nem sabia que eu tinha, eu achei que eu era mais um na minha família. Bom, na sua família você pode ser mais um. Numa família de Deus não existe mais um, são filhos. Ou talvez você está aqui, você já foi um dia Eli, que ouvia Deus, mas faz tempo que você não ouve. Você é um pastor que cansou, e Deus está dizendo: cansou por quê? Deixa eu te voltar no caminho para profetizar de novo. Eu quero orar por você. Eu vou pedir para todos ficarem em pé.